Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Muitas pessoas, e dentre elas, pastores, graças a Deus por isso, têm me procurado para dizer o seguinte: olha, esse Yom Kippur eu não sei direito como é que faz, eu não entendo nada disso, mas eu sei que eu tenho que fazer. O que é isso? Com certeza é o Espírito Santo despertando o seu povo, a igreja dos não-judeus, ou seja, aqueles que aceitaram a Jesus pelo cristianismo. A propósito, o cristianismo herdou, sim, a visão, a teologia da igreja imperial, o que dificultou muito, porque nessa teologia essas coisas, essas festas não devem ser praticadas, porque o véu já rasgou, Jesus já fez a expiação dos pecados. É isso que vem na nossa cabeça, a expiação, os sacrifícios de animais. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você o quanto é importante aquele que é cristão, aquele que é servo do Messias, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que ele deve praticar, o quanto é importante e como fazer, o porquê do Yom Kippur. Será um vídeo muito importante e com certeza vai te ajudar a fazer a vontade de Deus. Yom Kippur literalmente quer dizer o dia da expiação. Yom é dia, Kippur vem da mesma raiz que capará, portanto, sim, expiação, mas nós colocamos o dia do perdão ou o dia do arrependimento até para facilitar o entendimento do cristão. Vamos entender a fundo sobre essa festa. Então, o primeiro mandamento dela está em Levítico 23, que diz assim: sábado de descanso vos será. Então, afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Sábado, se você acompanha o canal, já aprendeu que não é apenas o sétimo dia, e sim o dia santo, feriado, porque sábado ele literalmente quer dizer descanso. Então aqui não está se referindo ao sétimo dia, mas esse dia é um dia de descanso, é um feriado bíblico. Claro que nós que moramos no Brasil, que seguimos um calendário gregoriano, nem sempre é possível não trabalhar nessa data. Às vezes vai precisar trabalhar sim, mas mesmo trabalhando é possível realizar essa festa. Deus está dizendo aqui que nesse dia é para afligir a alma. Diferente de todas as outras festas, onde Deus ordenou que o povo se alegrasse, exultasse, regozijasse, aqui não. Aqui é o contrário, é para se afligir, ou seja, se entristecer, ter um sentimento oposto. Mas é possível isso? Claro que é. Até a psicologia, até a ciência já entendeu que o ser humano ele tem o poder de se alegrar ou de se entristecer. Ele pode, se ele quiser nesse momento ficar triste, ele consegue. Como? Sim, aquilo que ele vai pensar, para onde vai elevar a mente dele, e nós vamos ver. Veja só, a data que está aqui normalmente cai no mês de setembro ou no mês de outubro, e diz que de uma tarde a outra é para afligir a alma. Isto é, 24 horas, os judeus ortodoxos, os tradicionais, de medo de errar esse mandamento, eles fazem 25 horas de jejum. A gente já vai falar do jejum, mas repare que aqui o que Deus pediu é para afligir a alma. Não está escrito que é para jejuar, correto? Entendeu? Deus mandou afligir, entristecer, ficar aflito. É nesse sentido, de uma tarde a outra. Todas as festas bíblicas iniciam assim, no final da tarde, ao anoitecer, e aí, neste caso, vai até o outro dia. Repare que o versículo termina dizendo: celebrareis o vosso sábado, ou o seu descanso. Quer dizer que, apesar de afligir a alma, é uma celebração, é considerado uma festa. E, como eu já disse, não há jejum aqui. No entanto,
Aquele povo hebreu, porque aqui não tinha só os judeus, então tinha todas as outras tribos. Era já nos tempos de Moisés, entenderam que a melhor forma de afligir a alma era jejuar. O jejum passou a fazer parte do Yom Kippur. Vamos ver. Tocai a trombeta, que no hebraico é o shofar, em Sião, Sião, Jerusalém. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Quem acompanha o canal tem a playlist Festas Bíblicas, no qual inclusive está esse vídeo que você está assistindo, e nós aprendemos a festa das trombetas, que é para tocar o shofar. Esse texto do profeta Joel está se referindo a esse período, onde primeiro toca-se o shofar e quando isso acontece, começa uma contagem regressiva. 10 dias após o shofar soar, o seu som, o seu sonido, é um aviso de que o Yom Kippur vai começar. Eu falei que a tradição trouxe o jejum, que é uma forma de afligir a alma. Então é disso que Deus está falando através do profeta. Quer dizer, o Senhor, ele aceitou o jejum. E aí o versículo ficou assim: toque o shofar em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Bom, nos mandamentos das festas bíblicas já diz que é santa convocação, que tem que ser solene. Então, assim, já está tudo dentro. Vamos lá. Tocou o shofar, convocou o jejum, 10 dias depois de trombetas, vem o Yom Kippur. O que é para fazer? Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, os mais velhos, as pessoas mais experientes. É para juntar todo mundo, é para congregar. Como é que ficam os desigrejados nessa, né? Todos devem se congregar. Bom, congregai as crianças, quer dizer que até os pequenos têm que participar. Na igreja a gente cria os cultinhos das crianças porque elas não param quieto na igreja. Bom, no judaísmo, por exemplo, tem também o ensinamento para as crianças, mas eles normalmente já aprendem os mandamentos de Deus. Então aqui quer dizer que as crianças também têm que estar juntos. Só eles? Não. E os que mamam. O que está falando aqui? Que a mãe que amamenta, ela deve participar desta festa. Bom, diz ainda: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Por que fala o noivo e a noiva? Simples. Na festa das trombetas normalmente ocorre casamentos. Inclusive quando o Messias falou que ele não sabe quando ele vem, né, nem o dia, a hora, não é isso que ele está dizendo. Ele está apontando a festa das trombetas. É o casamento, que só o pai do noivo decide se ele vem no primeiro dia da festa ou no segundo. Você já viu sobre os vídeos da festa das trombetas. Neste caso, os noivos ainda estão em lua de mel. Ou seja, mal casaram, em 10 dias já tem que ir para o Yom Kippur. É isso que está falando o mandamento. E como eu disse que o jejum foi aceito, o Paulo, o apóstolo, em Atos 27, ele chama de o dia do jejum. Quer dizer, Yom Kippur também acabou sendo conhecido desta forma. Até uma referência aí no Novo Testamento. É óbvio que o Paulo participou do Yom Kippur. O que tem que fazer? E aí que o cristão vai entender melhor. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Para o cristão, como é que fica isso? Chorem os pastores, os cantores gospel, evangelistas, pregadores, diáconos, presbíteros, depende em cada denominação os títulos que tem. Pois é para todo mundo chorar entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o Senhor? É para chorar, porque quando a nação vira as costas para Deus, o que acontece? Vêm os inimigos e conquistam tudo.
A ordem está aqui que é para todo mundo chorar. O pecado traz isso. A pessoa virar as costas para Deus, rejeitar o Senhor, rejeitar a sua palavra, vai trazer maldição na terra, entre o povo. Bom, nesse texto, Joel disse o seguinte: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Esse aqui, o Yom Kippur, é o período que o Senhor julga tudo o que vai acontecer dentro de um ano. Quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre, quem vai morrer, quem vai sobreviver, quem vai sarar, quem vai ficar doente, tudo é julgamento de Deus. E a pior coisa é quando a nação fica pesada na balança. Bom, eu vou mostrar aqui uma coisa para você pensar. Nesse texto que nós acabamos de ler, então naquela época era assim: Israel poderia ser conquistado pelos seus inimigos. Quem são os inimigos de Israel? Os povos vizinhos, aqueles que estão à volta. Isso naquele tempo. Nos dias de hoje não mudou nada. A maioria das nações que estão cercando Israel são inimigos. Tá vendo essa foto aqui à direita? Bom, você está vendo a bandeira de Israel e tem o domo da rocha. Não pertence à religião deles, é a religião dos vizinhos. Pois é, então quer dizer, desde aquela época tinha que chorar bastante porque o pecado poderia fazer Israel perder tudo, como já perdeu em muitas ocasiões. Naquela Deus foi compassivo, zeloso, mas assim, a qualquer momento Israel deixa de ser nação. Para nós, os brasileiros, eu pergunto para você: você ama o teu país? Você é um patriota? Eu sou bastante. Amo. A bandeira mais linda do mundo, na minha opinião. Olha o que eu coloquei aqui. O Brasil pode, mas na verdade poderia ou é conquistado por nações, e dentre essas nações, as que mais assim estão de olho é a do País Vermelho, tá aqui o nome dela, e também a Europa. Lembre-se que não tem uns europeus aí, uns primeiros ministros, chanceler, que vive falando aqui do Brasil, das queimadas, da Amazônia. Esse povo aí da Europa não cria um monte de ONG e coloca tudo aqui no país? Por que será? Ah, porque eles querem preservar aquilo que a gente tem, né? Mas para quê? Gente, com certeza eles querem dominar. E esse país vermelho aí? Tá comprando políticos, a mídia? É difícil até para a gente falar deles, né? E lembrando que eles não gostam de falar de Deus, não pode, é uma coisa muito difícil, inclusive. Então, eu estou mostrando para você o que a gente tem que fazer no Yom Kippur: orar, chorar bastante pela nossa nação. Tem gente aí, tem youtubers, tem influencers, tem artistas que levam o povo a pecar. Nas músicas, né? As músicas são com coreografia e elas têm muita, sabe, pornografia e outras ideologias. Pois é, gente. O que a gente tem que fazer? Orar, porque senão nós vamos ser dominados ou conquistados. Eu coloquei assim: pode, poderia ou é. Deixa aí no comentário a sua opinião. Agora, independente disso, se hoje o Brasil é conquistado por outros povos, se cada um fizermos o Yom Kippur, chorarmos, pedimos perdão a Deus, ele vai ser zeloso, ele vai ser compassivo para conosco, assim como ele foi para com Israel. A gente precisa se unir e não dividir. A maioria prefere criticar os outros, criticar pastores, criticar pensamentos teológicos. Preferem fazer tudo isso do que se unir, quando na verdade nós precisamos ser um só e clamar por nossa nação. O fato de que a agenda, né, dos dominadores do mundo está avançando não significa que já não dá tempo para mais nada. Dá sim, inclusive para que a nossa nação se liberte do sistema. O jejum, como que ele tem que ser feito? Olha só,
Um bom exemplo, Isaías 58. Porventura não é este o jejum que escolhi? Primeiro ele disse o jejum que o povo estava fazendo. Você tem que ler o capítulo todo. Você vai perceber que o povo jejuava muito pelos seus próprios interesses, como a maioria faz hoje. Eu vou jejuar para conseguir um emprego. Eu estou desempregado, então vamos lá. Eu vou jejuar para trocar de carro. Eu vou jejuar para comprar uma casa. Isso é jejum do próprio interesse. Não é esse que o Eterno escolheu. Agora ele vai falar qual que ele escolheu. Então tá aqui, ó, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Aquele é uma pergunta, mas como eu estou explicando, então eu tirei a interrogação. Veja só, não é para a gente jejuar para ter um carro, para ter uma casa, mas é para a gente jejuar para largar o pecado de nossas vidas. Soltar as ligaduras da iniquidade ou da impiedade. É isso, eu vou jejuar para parar de pecar. É isso que agrada a Deus, é esse que ele escolheu. Então eu vou jejuar para quê? Eu vou me consagrar para quê nesse dia? O cristão, que já tem Jesus, que fez a expiação por ele. Tem uma ovelha negra na sua família? Bom, o jejum é para ele. É para você chorar, porque tem muito pecado no Brasil. E falar, Senhor, não deixa o país vermelho, não deixa a Europa comprar tudo, dominar tudo. Bom, ainda tem, né, no texto aqui, ó, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto. Eu coloquei 3 pontinhos, porque o versículo vai. Em resumo, a tzedaká, a ação social. Aqui eu teria que ficar horas para falar só desse assunto, que é um dos mais importantes, sim. Mas, enfim, jejum aqui para a gente se arrepender e também, no caso, para ajudar o necessitado. Então, olha o resultado de fazer tudo isso. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Eu preciso jejuar para ser curado de enfermidades? Não, mas a cura ela pode acontecer quando você obedece a palavra do Senhor. Diz ainda, e a tua justiça irá adiante de ti. Justiça não é só ser honesto, mas ter a questão de ajudar o necessitado. Quando Deus é a nossa justiça, ele nos ajuda. É isso que a Bíblia diz. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Uma das maiores promessas de bênçãos para a nossa vida. A glória do Senhor ser a nossa proteção em todas as coisas. Retaguarda. Vamos continuar. Olha só, agora a gente vai ver, o Daniel, ele fez esse jejum. E o que ele orou? Ele mostra como que ele fez a oração e aqui fica a dica para como orar, de que maneira nós devemos orar. E eu quem? Daniel, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco e cinza. O que ele orou? Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Isso aqui ele está falando do povo de Israel. Mas não se encaixa perfeitamente para o povo brasileiro? Claro que sim. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Veja só, gente, Daniel disse, pecamos e cometemos iniquidades. Se você estudar o livro de Daniel, a história dele, ele era um pecador? Muito pelo contrário. Ele procurava ser justo diante de Deus em todas as coisas. Ele estava dizendo o que ele não fez, mas ele estava se incluindo porque era uma oração intercessória por seu povo, por sua nação. Então, se de repente passou pela cabeça de alguém assim, não, mas eu não tenho que pedir perdão no Yom Kippur, porque se eu pecar, eu já peço perdão a Deus, eu não tenho nada. Bom, se caso você realmente tiver 100%, parabéns, mas então você é como um Daniel,
que você pode orar por toda a tua família, por toda a tua igreja, tua congregação e principalmente pelo teu país, porque muitos pecam. E tem muita coisa para a gente pedir perdão para Deus, que foi o caso aqui de Daniel, e esse é o maior exemplo de como orarmos, qual argumento a gente pode apresentar para Deus. Bom, toda festa bíblica ela aponta para uma mensagem. Então, por exemplo, Páscoa e Pentecostes são festas que já se cumpriram. Páscoa, o Messias morreu, ressuscitou, e Pentecostes foi derramado o Espírito Santo. Aí vem as 3 últimas festas que ainda não aconteceu. São coisas futuras. O próprio Paulo disse isso na palavra. Trombetas aponta para a vinda do Messias. E o Yom Kippur anuncia o juízo final. Em vários textos da Bíblia é chamado de o dia do juízo. Você está vendo a figura ilustrativa, o grande trono branco, que aqui está bem pequenininho, mas é só uma figura. Os anjos aqui usando asas, né? Asas são os querubins e serafins, não os anjos, mas tudo bem. E a pessoa de joelho aqui diante do trono, livros são abertos. Nós vamos ver sobre isso. Bom, no juízo final é juízo, é julgamento, é tribunal. Daniel usou essa expressão. Quem que vai ser julgado? Olha o primeiro aí, né? O inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, a grande serpente. Olha aí. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Besta é o anticristo. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ok? Satanás vai ser julgado, vai ser lançado no lago de fogo. Ele vai morrer, vai ser exterminado? Não. De dia e de noite vai ser atormentado. É a sentença dele. Quem mais vai ser julgado? Os anjos caídos, que geraram os Néfilim, ou eles são os Néfilim. Nós já discutimos isso em outro vídeo. Olha, 2 textos eu coloquei para vocês. Ora, Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. Inferno é o que foi traduzido para a gente. Na tradução grega, que é o que chega para nós, está escrito tártaro. Na tradução hebraica, que não copiou da grega, não tem essa palavra tártaro. Então eles colocaram assim, nos limites das montanhas, limite dos montes, os entregou a abismos ou correntes de escuridão, correntes de trevas, reservando-os para o juízo. Aqui tem várias formas de traduzir isso do hebraico. Então, assim, em resumo, os anjos caídos foram lançados lá para baixo e eles estão presos até o dia do juízo. Vai ficar mais claro aqui em Judas. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele, Deus, tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Os anjos caídos não estão presos na Antártida, não estão presos no Monte Hermon, eles estão lá embaixo, lá no abismo, no Terrom, e eles vão ficar lá até o juízo final, onde vão ser julgados. Muitas pessoas também serão julgadas, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, que é Deus, que é o Eterno, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. O próprio Jesus disse isso. A gente vai ter que prestar conta de tudo que nós falamos. Por isso que o Yom Kippur é importante, porque ele aponta para esse grande dia onde haverá julgamentos. A gente tem que chorar hoje, pedir perdão hoje, para não ter que passar por esta humilhação de ser julgado. O que vai acontecer? O livro da vida. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. São vários. Aqui você está vendo a figura ilustrativa. Os livros da Bíblia têm esse formato em rolos, pergaminhos, é assim. Então abriu-se livros e também outro livro, que é o livro da vida. Interessante que entre os judeus que sempre praticaram Yom Kippur,
há essa expressão, que o teu nome seja escrito no livro da vida. No entanto, para nós, os cristãos, é assim, quando alguém vai aceitar Jesus, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, né? Sim, está certo também, está interligado. O livro da vida sempre foi citado no Yom Kippur. E por que que ele é citado agora no juízo final? Porque o Yom Kippur é a festa que aponta para esse grande dia. Bom, o que aconteceu? Abriu-se o livro da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O livro vai contar tudo. Se você esquecer, se você tentar mentir para Deus, não adianta, está registrado nos livros. Neste período de julgamento, também a morte e o inferno. O inferno aqui é Sheol, tá? Em hebraico. É a expressão mais correta, porque inferno, na verdade, é o lago de fogo, né? Então diz assim que a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É estranho falar isso, mas a morte parece que é um ser, parece que ela é viva, ou é um ser vivo. É estranho dizer isso, mas até ela vai ser lançada no lago de fogo. Quer dizer que Deus, ele nunca gostou da morte, ele nunca planejou que o homem morresse, mas aconteceu. Por quê? Porque o homem pecou. Paulo, inclusive, declarou que o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois é o que vai acontecer. A morte e o Sheol, traduzido como inferno, são lançados no lago de fogo. E aquelas pessoas que se apresentam para Deus? Bom, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O Pedro também declarou isso, que na sua segunda carta, capítulo 3, ele fala que as pessoas seriam condenadas, aquelas que não andaram corretas diante de Deus. Tá aí a figura ilustrativa do lago de fogo, você vê as pessoas queimando aqui e vão perecer eternamente. Quem for condenado vai sofrer. Por acaso alguém ficou com medo ou com um temor vendo essa figura? É para ficar mesmo, porque o juízo final é a condenação eterna, não tem mais jeito. E assim, o Yom Kippur é para a gente orar, pedir perdão, para não sermos condenados. Tem alguma ovelha negra na sua família? Tem alguém que você ama muito, mas está rejeitando os mandamentos de Deus? É para chorar nesse dia. Bom, só para tirar a dúvida de algumas pessoas que me perguntam, o que pode e o que não pode fazer? Gente, um pouco de consciência. Se você está num dia como esse, um dia santo, de santificação, de jejum, vale a pena assistir novela, assistir um futebol, ficar com entretenimento no celular, ou ainda ficar assistindo o YouTube? Não, mas são canais, eu coloco uns hinos bonitos, um louvor maravilhoso. Vale a pena fazer isso? Não. Você deve chorar. Claro que você pode, numa oração, colocar um fundo musical. É óbvio, mas você tem que preparar a tua mente para esse momento, pensar nas pessoas, nas vidas, que se viesse o juízo final hoje, elas seriam condenadas, elas não estariam com Deus. Vale lembrar que quem passar pelo juízo final e não for condenado, ele vai ter direito a novos céus, nova terra e a nova Jerusalém, que é a última e grande festa bíblica que eu vou falar em outro vídeo. Porém, agora é o momento de nos entristecermos pelos pecados destas pessoas, dos nossos vizinhos, parentes, amigos e principalmente da nossa nação, principalmente do Brasil. Mas nós também, que amamos a Israel, devemos orar por aquela nação, chorar, porque a grande maioria ainda rejeita a Yeshua como Mashiach, a Jesus como o Messias, como o Cristo. Ah, eu não aguento fazer um jejum de 24 horas. Ok, faça menos, mas tente fazer um jejum. Aflige a tua alma. Não dá para jejuar, está tomando remédio, não está bem fisicamente? Dedique esse dia para orar, para chorar na presença de Deus,
Não coloque entretenimento, não se alegre, porque é importante o teu choro, é uma intercessão para com Deus. Deus leva muito a sério essa festa, porque é a ordenança dele e é necessário, inclusive para os cristãos. Bom, é isso. Eu quero lembrar a todos que esse aqui é o canal de vídeos e o canal das lives é o Autoajuda Bíblica, primeiro link da descrição, e ao final desse vídeo vai aparecer aqui na tela, aqui ou aqui ou aqui, o link para você se inscrever lá. Dá uma força para a gente, as lives são importantíssimas para a gente tirar as dúvidas dos inscritos na hora. Quem tiver no chat, na hora que perguntar, a gente já tira as dúvidas também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fala aqui no comentário para mim se você entendeu, se você vai fazer, se você fez o Yom Kippur. Deus te abençoe, fique na paz. Até o próximo vídeo.